Bem-vindos a mais uma Universidade Aberta. Hoje, o programa vai falar de assuntos como o Quarto Tribunal Tiradentes, que dessa vez discutiu a democracia brasileira. Também sobre os 25 anos após o massacre do Carandiru, além do simpósio de preservação do patrimônio artístico-cultural católico. Confira! O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é celebrado todos os anos em 21 de setembro. E a PUC São Paulo, nesse período, promove a Semana da Inclusão, com atividades que propõem o diálogo e participação de todos. Essa semana já é o terceiro ano, da organização e a gente vê com grande importância na medida em que a PUC agora acolhe dentro do corpo de funcionários surdos, cadeirantes e deficientes visuais. A DERDIC está trabalhando junto com o RH, nós estamos juntamente com a Fundação São Paulo, RH, DERDIC, promovendo a terceira Semana da Inclusão. Esse encontro de sensibilização, desmistificando a surdez, O surdo, que a gente chama de deficiente auditivo, é aquela pessoa que já ouviu, já falou, então está na cultura ouvinte falante. A PUC foi a primeira universidade que antes da lei de Libras e muito antes da lei de acessibilidade, ela já mantinha intérprete para os alunos surdos que ingressavam na universidade. Isso começou em 1999 e a lei 10.098, que é a de acessibilidade, foi promulgada em 2000. A língua de sinais é a língua de comunicação dos surdos, então é importante também que as outras pessoas ouvintes conheçam essa língua para que possam comunicar com esses funcionários surdos. E também com os alunos surdos. A importância das pessoas entenderem que o surdo olha o mundo enquanto que os ouvintes ouvem o mundo é o ponto de partida. Minha primeira orientação é que você aceite a pessoa surda. Aceite que ela é capaz e que você pode se comunicar com ela. Ela só tem uma língua diferente. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o número de feminicídios que ocorreu de janeiro a junho de 2017 já ultrapassa os de 2016. A TV PUC abordou o assunto, entrevistando especialistas e vítimas de abuso e assédio. Que o Brasil é um dos países que mais mata mulheres do mundo. Nenhuma mulher escolhe um homem violento. Nenhuma mulher escolhe estar numa relação violenta. Isso acontece porque depois que ela já está nessa relação, o parceiro se torna violento. E ele só se torna violento quando ela já está vulnerável e não consegue reagir. Você olha para o rosto da pessoa e você vê a pessoa por quem você se apaixonou, mas ao mesmo tempo você vê a pessoa que te pega pelo pescoço e te joga na parede, sabe? Então é uma coisa muito confusa. Eu fui na Delegacia da Mulher para fazer um BO sobre uma agressão que ele me queimou com cigarro um dia. Aí quando eu acabei, ela falou, bem, ok, se eu mandar isso, vai chegar uma carta na casa dele e na sua, porque você vai estar processando ele, aí você vai ter que ir num júri, na frente de um juiz, de um júri popular, da sua família, da família dele, na frente dele, falar tudo o que aconteceu, e aí vai decidir se ele vai ou não ter que passar por aquela medida cautelar, que é ele não poder chegar perto de mim, que era o que eu queria, que é o que eu quero até hoje, assim, mas aí eu olhei pra cara dela e eu fiquei, não, tá ligado? Eu não tenho capacidade emocional, física nenhuma, nada, de encarar ele, de encarar o pai dele, de encarar ninguém pra falar disso, eu só queria me livrar daquela situação. O mais comum que está junto com todas as outras violências, é a violência psicológica. A mulher ela não tem consciência do nível de violência que ela sofre. Então, ela se sente desamparada. Ela fala assim, eu vou na delegacia e quando eu voltar da delegacia, ele vai me bater. A Lei Maria da Penha ela é uma das grandes conquistas da defesa das mulheres do nosso país. Ela é apontada como uma das 3 melhores leis do mundo, ao lado da lei da Espanha e da lei do Chile. Então, é uma lei de proteção integral, prevê medidas protetivas, projetos para recuperação de autores de violência, uma atuação articulada das autoridades públicas. Então, realmente é um marco da defesa das mulheres do nosso país. Lamentavelmente, é uma lei formalmente conhecida, mas desconhecida de fato, porque a lei não muda
o pensamento, a lei não muda a cultura. Ainda há um mito de que violência contra a mulher é uma questão familiar, é uma questão de pouca importância. Ao mesmo tempo em que se divulga, vamos noticiar a violência, quando de fato uma mulher noticia, ela não tem apoio dos filhos, não tem apoio dos pais, não tem apoio das amigas e dos amigos, não tem apoio dentro da universidade, muitas vezes na classe, dos amigos da faculdade, não tem apoio da sociedade e talvez das autoridades também. A violência contra a mulher está presente em casa, no trabalho, no transporte e nas ruas. E mais de 90% das mulheres já foi vítima de algum assédio. Aquela conversa de sempre, né? Tá apertado aqui, então é a oportunidade que alguns sacanas têm para ficar se roçando. O cara vinha atrás, ficava, e o ônibus lotado, não tinha como a gente sair. Tinha vergonha de denunciar, os outros ficar olhando naquela época, né? Os outros ficar ainda achando ruim com a gente ainda. Tudo é culpa da mulher. A mulher tá se oferecendo ou a mulher tá com roupa curta. O cara que já chegou em mim pra beijar na boca mesmo, sem eu conhecer, na minha vida, dentro do ônibus. Então acho que isso é um desrespeito à mulher e eu me senti muito agredida moralmente por isso. As pessoas não podem ficar assim, achando que nós estamos à disposição para as brincadeiras e manifestações extrovertidas masculinas no que diz respeito à sexualidade. Uma mulher que passa na rua e o homem que assobia e acha que está fazendo uma graça, ele acha que está fazendo uma graça. Será que a moça está achando graça? Se a moça achar graça, tudo bem. Mas, em geral, não acham graça. E não é tudo bem. A questão da violência de gênero para nós é uma luta fundamental, uma demanda que a gente enfrenta hoje, porque as mulheres, enfim, continuam morrendo, sendo assassinadas, né? A gente vê um movimento internacional de mulheres enfrentando isso, né? O movimento Nenhuma Menos, né? Então é uma bandeira de luta, né? A luta pelo fim à violência às mulheres é uma bandeira de luta que a gente levanta. E eu acho que, enfim, todas as medidas, todas as leis que vão no sentido de enfrentar a violência são leis progressistas. Se a gente está discutindo é porque a gente está lutando, a gente continua tentando todos os dias. A gente tem uma campanha da ONU sobre direitos humanos que se chama He4She, exatamente por isso, para trazer a mulher à tona, para trazer a mulher a esse lugar que ela merece, que é o lugar de igualdade. Conforme isso vai sendo divulgado na mídia, as mulheres que passam por isso vão criando um pouco mais de coragem de se expor. A gente faz todo esse trabalho de empoderar essa mulher, de mostrar o lugar dela na sociedade, de dizer que ela não está sozinha, que existe uma rede de proteção de mulheres que também já sofreram e que estão ali para apoiar. Falo para todas, denuncia. Eu não denunciei também do jeito que eu deveria denunciar, mas denunciem. Sei o quanto é difícil, porque eu também não consegui fazer isso, mas se você tem coragem e a cara, mano, vai lá, expõe, fala mesmo, porque esses caras estão aí o dia inteiro, todos os dias, em todos os lugares e a gente também. O Tuca, Teatro da PUC São Paulo, recebeu o Simpósio de Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural Católico, com o objetivo de discutir os aspectos de preservação do patrimônio material e imaterial. Quando se fala em patrimônio católico, não se deve você deve ter a noção de que ele exclusivamente interessa aos católicos. As igrejas, os documentos, os colégios, a própria fé, as universidades católicas são todas patrimônio da nossa sociedade. No Brasil, não existiam cartórios até a República. Então, os principais registros da vida de uma pessoa eram feitos pela igreja. O batismo, o casamento e o óbito. Então, a partir desses registros e de outros, né, que a igreja detém, você consegue conhecer, né, aquela sociedade. Então, essa é uma oportunidade da gente, enquanto igreja, eu enquanto padre, responsável pelo setor do espaço litúrgico da CNBB, a gente começar a dialogar com os órgãos de preservação e juntos começarmos a entrar, né, num diálogo e ver o que nós juntos podemos fazer, porque acima, né, das nossas diferenças tem algo muito maior que é o patrimônio. É importante lembrar que de um total de 1.260 bens, 670 são da Igreja Católica, ou seja, mais da metade do patrimônio nacional reconhecido e protegido pelo instrumento tombamento
pertence à Igreja Católica. Portanto, é um grande momento de construção de uma gestão compartilhada. O IBRAM e o IFAM são como duas instituições irmãs. O IFAM foi criado há 80 anos, esse ano ele está celebrando, né, seus 80 anos de existência, como uma instituição voltada para a preservação do patrimônio cultural brasileiro. O IBRAM é uma instituição mais recente, o IBRAM é o Instituto Brasileiro de Museus. Ele foi criado há 8 anos atrás, a partir de um desmembramento do IFAM, e ele centraliza a atuação no cenário museológico. Eventos como esse são fundamentais também para que a gente tenha uma difusão maior das atividades que estão sendo realizadas, especialmente pelos órgãos de patrimônio e pela Igreja, para garantir a preservação desses bens. O Ministério Público atua para proteger o que a gente chama de meio ambiente cultural. Então é uma proteção muito importante, porque faz parte da história do Brasil, faz parte, né, da nossa identidade como povo. Então essa é uma proteção que precisa ser feita, tanto no campo administrativo e, se necessário, no campo judicial. O Acordo Brasil-Santa Sé, estabelecido em 2010, firma compromissos entre a Igreja Católica e o Estado, com artigos que promovem toda a diversidade religiosa e cultural. A grande beleza do Tratado Brasil-Santa Sé é que ele abre as portas, junto ao governo brasileiro, para os grandes patrocínios, né? Respeitando a laicidade do Estado. O tratado visa exatamente relações entre dois países, o Vaticano e o Brasil, para que nós possamos, unidos, trabalhar em prol do povo brasileiro. O patrimônio artístico, histórico e também cultural da Igreja é uma forma de presença da Igreja, da mensagem da Igreja, do testemunho da Igreja no ambiente cultural e no ambiente social. Preservar vem como consequência. É uma alegria para a PUC poder receber essa atividade da Cúria, e essa é uma atividade que a gente espera tenha muito sucesso. O tema dos direitos humanos vem sendo muito debatido e tratado muitas vezes como ideologia e não como princípios básicos que deveriam ser aplicados a todos os cidadãos. Em outubro, o massacre do Carandiru completou 25 anos e de lá para cá, pouca coisa mudou em relação ao assunto. 25 anos após o massacre do Carandiru, a PUC São Paulo promoveu 2 dias de eventos para lembrar e discutir esse tema. O massacre é a face mais horrenda de um sistema que é baseado na ideia de que violência se combate com indiscriminada violência. A ideia é que a gente possa, inclusive neste evento, propor para os políticos, propor políticas, né, para que a gente ultrapasse esse grave problema da violência e o não cumprimento dos direitos humanos na nossa população. Eu acho que foi uma iniciativa extraordinária das pastorais, da reitoria, da PUC, de trazer essa memória dos 25 anos do massacre no Carandiru, no sentido de despertar a sociedade, o mundo acadêmico, dessa realidade na qual se passaram 25 anos e a questão não foi resolvida. A pastoral carcerária, sendo a presença da igreja no cárcere, tem um grande compromisso em defesa da vida. Então ela põe sempre, aonde ela estiver, sempre ao lado da pessoa que está sofrendo ou que possa ser aniquilado. Dentro de um Estado de direito, um Estado democrático, não podemos aceitar a pena com fins retributivos. A pena há de ter uma prevenção construtiva, como confirmação da vigência das normas. As mesmas instituições que perpetraram essa violência saem, a meu ver, fortalecidas depois, passados 25 anos, mesmo com a Constituição Federal, mesmo com toda a luta dos movimentos de direitos humanos, de defesa de direitos. Toda a Constituição, ela existe a partir do surgimento das Constituições para colocar um limite ao poder do Estado. Eu sou estudante do Parque da Juventude, no prédio que eu estudo hoje, Museologia. É o prédio que foi o pavilhão 4 do presídio, né, da penitenciária do Carandiru. E eu acho que é muito importante para aquele esquema de a gente guardar tudo que tem no passado para que esses erros não se repitam no presente ou no futuro. Hoje, alguns dados revelam que mais de 40% da população de rua é egressa do sistema penitenciário.
Então, isso mostra um abandono muito grande. A ausência de saúde, de habitação, a ausência de trabalho, a ausência de condições sociais melhores, faz com que tudo isto resulte e force o delito. Como nós não temos mais a prisão por crime político, qualquer ação social, principalmente de estudantes, de pessoas críticas ao governo, eles enquadram como se fossem ações criminais. A violência cometida em massacres como o do Carandiru também mostra a realidade do encarceramento feminino, que em 2014 já colocava o Brasil como o 5º país com mais mulheres presas no mundo. Se pensar na família, muitas vezes a mulher está presa num presídio, o marido está no outro, o filho está no outro lugar. Então, todos eles acabam sofrendo a mesma violência. Por um lado, se prende inúmeras mulheres, às vezes por crimes que não se justificariam uma pena tão longa ou mesmo uma privativa de liberdade, com o objetivo de se resguardar a sociedade. E, por outro lado, se desestrutura totalmente uma família. Esse evento tem um pouco a função de rememorar, mas tem também a função de refletir, pensar como é que, enquanto país, nós vamos lidar com a questão carcerária. O Tribunal Tiradentes é um evento que acontece há 34 anos. Dessa vez, em sua 4ª edição, o evento buscou julgar simbolicamente as ações do Poder Legislativo brasileiro. Queridos companheiros e companheiras, é uma honra para mim estar cercado pelo acusador Fernando de Moraes e pelo defensor, o nosso querido Chico Whittaker. O Tribunal Tiradentes é um evento de comunicação pedagógica promovido pela sociedade civil brasileira que visa ampliar a discussão dos diferentes setores da sociedade sobre temas de seu interesse. Sua realização se inspirou no Tribunal Russell, constituído em 1966 para condenar simbolicamente os crimes de guerra cometidos no Vietnã. O tribunal é para fortalecer o poder legislativo. Nós vamos criticar nesse tribunal o que há de ruim no poder legislativo, prejudicando o próprio Estado democrático de direito. Nós vamos ouvir testemunhas, nós vamos ter a fala do acusador, nós vamos ter a fala do defensor e nós vamos ter a fala dos jurados. E depois eu vou proferir uma sentença. E é evidente que é uma encenação, não é? Não é um tribunal regular pertencente ao Poder Judiciário. Há bastante tempo, o Congresso Nacional é uma instituição que precisa ser debatida, discutida, pensada. E eu acho que mais do que isso, a gente precisa entender qual é o nosso papel diante dos deputados, né, que nós colocamos lá dentro, e diante dos senadores também. Caráter pedagógico. Não é só simbólico, no sentido de não ter a eficácia de uma lei, não pode se transformar numa lei, mas eventualmente uma ou outra resolução que possa ser expressa através de uma iniciativa legislativa, nós que estamos lá e que estamos junto com essa iniciativa, quem sabe isso pode suscitar alguma iniciativa de lei para dar algum nível de resposta àquilo que ficar evidenciado nesse julgamento que vai se fazer na noite de hoje. O tribunal, com essa especificidade e no momento que o Brasil está vivendo, certamente ele é uma contribuição ao processo democrático, não é? Que permite justamente avaliar instituições, como é o caso do Parlamento brasileiro. Em 500 anos, em nenhum momento importante da história política do Brasil, o povo teve uma participação ativa. É por isso que esse tribunal tem que começar a abrir os olhos do povo para esse fato. O tribunal, na verdade, está sendo o porta-voz de um momento dramático que o país está vivendo, que a nossa sociedade está vivendo, e que a gente está tentando expressar
quanto mais essa expressão for clara e nítida, maior a pressão que a gente vai conseguir fazer, né? Exercer sobre os podres poderes. Para ser um profissional de comunicação completo, é necessário ter o domínio de diversas plataformas. E essa foi a proposta dos alunos, ao organizarem a 12ª Semana de Multimeios, que contou com oficinas e palestras de design, produção audiovisual e digital. Esse ano, a Semana de Multimeios contou com a presença de profissionais da área de designer, produção digital, dublagem e transmídia. Um dos pontos mais trabalhados por eles foi a questão do mercado de trabalho, suas características e relações com o curso. Multimeios, né, o próprio nome diz, você trabalha com múltiplas formas de distribuir informação, né, distribuir conteúdo. Então, a narrativa transmídia, ou transmídia storytelling como um todo, ela diz respeito a tudo que multimeios representa. Então, você trabalha com ambas as plataformas de mídia, só que você consegue distribuir conteúdos específicos para cada uma, porque a gente entende que cada público, né, tem uma preferência de consumo. Pessoas que preferem o celular, ou pessoas que preferem consumir pela televisão mesmo, ou pelo cinema, ou nenhum dos dois não prefere o gamer ou o livro, enfim. Multimeios, você não se apega somente ao digital, né? Mas ao que melhor tem, melhor você consegue utilizar cada plataforma. A principal característica da produção digital e principalmente do meio onde eu trabalho com a D3 é a multidisciplinaridade. Então, a gente tem pessoas trabalhando com a gente que o core delas é multidisciplinar. Então, a gente nunca tem um programador, por exemplo, que ele não sabe um pouco de design. A gente nunca tem um designer que não sabe um pouco de programação, que não sabe um pouco de audiovisual, que não sabe um pouco de 3D, que também não sabe um pouco até de fazer roupa. Então, a gente, na área de produção digital, é muito importante que a gente tenha essa mescla de disciplinas. Isso é muito importante porque o projeto ele se constitui de uma equipe e essa equipe precisa entender um pouquinho de cada coisa e ser especialista em um ponto. Então, a produção digital ela é movida por pessoas que sabem um pouquinho de tudo e conseguem construir juntos alguma coisa maior. Cada vez mais aparecem mais meios de comunicação. A gente não sabe quais plataformas vão surgir e para onde vai surgir o futuro. Então, cada vez mais tem mais material. Então, acho que é um mercado legal. O multimeio, eu acho que assim, eles vão descobrindo formas que vai possibilitar a gente crescer ainda mais. A gente, enquanto profissional de dublagem, em comunicação, de propaganda, de design, de web, cada vez mais vão surgir coisas e elementos para a gente trabalhar. Eu acho que é uma coisa que só tende a crescer. Além de conhecer um pouco sobre algumas áreas da produção audiovisual e digital, os alunos presentes também tiveram a oportunidade de conversar sobre a proposta da Semana de Multimeios e o diferencial do curso. Bom, hoje o mercado ele não quer um profissional restrito, né, com uma formação só, um conhecimento numa área só. Ele quer um profissional multitarefa, que conheça várias áreas. Quanto mais conhecimento o profissional tiver, melhor. Então o mercado hoje ele já pede profissionais dessa linha, né? Então uma graduação que já expande todos os conhecimentos, já abarca, né, todas essas formações num curso só, ótimo, ela está andando junto com o mercado, melhor ainda. Eu acho incrível que a gente tenha esse tipo de formação e esse tipo de profissão, né, de ofício. Se é que a gente pode chamar de uma profissão ou ofício, mas essa formação, pessoas que vão lidar com essas questões tão contemporâneas, que se enquadram um pouco, né, nas carreiras tradicionais, mas que são tão importantes hoje em dia. Então eu acho isso muito importante. É legal que é um evento que é organizado pelos alunos, né? A seleção dos profissionais é feita pelos alunos, então isso já foi super bacana. E é incrível, assim, eu sempre gosto desse contato de poder falar, assim. Eu lembro muito de várias experiências que eu tive estudando, de conversar com vários profissionais e ver o que os caras estavam falando, e isso me dava, às vezes, ideias, ou me ajudava a entender muito mais sobre onde eu queria trabalhar. O Multimeios ele lida com todas as ferramentas, com todas as plataformas, e se você desenvolve alguma coisa nesse sentido, você está pronto para trabalhar em vários lugares e lidar com várias plataformas também. Então, acho que o Multimeios ele tem essa super característica de te preparar para o total, né? Para o conjunto das coisas, para o mundo como ele está hoje. Fora isso, eu acho que aqui na PUC a galera tem assim, professores que têm assim, informações muito interessantes. Assim, é um clima muito bom, assim, a galera em volta aqui traz muitas referências boas, a galera mostra diferentes pontos de vista
que super colabora para a formação. Então, se você está no Multimeios, assim, está com uma formação bacana, com professores bons, tal, acho que faz toda a diferença aí para você se dar bem aí, de acordo com seus anseios. Obrigado por assistir mais uma Universidade Aberta. Acompanhe a TV PUC nas nossas redes sociais e no nosso site www.tvpuc.com.br. Até o próximo programa!